quer fazer conosco nessa noite. Amém? Então me ajuda a ministrar. Dá uma cutucadinha no seu irmão e diga para ele assim, por favor. Não, irmão. Sejam como as crianças, né? Dá um cutucão de verdade nele e diz para ele, por favor, não se mexa. E não fale comigo. Porque agora o Pai vai falar. Amém? Então nós adoramos a Deus através das canções, nós adoramos a Deus através das nossas finanças, as crianças adoraram a Deus e agora o papai vai falar com a gente. Amém? Não ia ser eu que ia ministrar hoje, nós temos uma escalinha mensal, mas alguém se perdeu, né? Não tem problema. Que seja feita a vontade de Deus. Então eu vou ministrar o coração de vocês, tudo aquilo que Deus falou comigo durante o dia, tá? E tudo, como a pastora Laís disse, é uma sequência, né? Desde o início do culto o Senhor vem falando sobre restauração, sobre trazer de volta a esperança, a alegria, dizendo que vai mudar a história das nossas vidas, e nós cremos nisso. Amém. Amém? Mas existe um posicionamento da nossa parte. O Senhor faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Amém, irmãos? Amém. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, porque ele é Deus. Amém. Mas ele decidiu trabalhar junto com a gente. Então nós somos uma equipe, nós e Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nós e Deus. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Aleluia. Então toda essa restauração, toda essa salvação, toda essa esperança, toda essa libertação que o Senhor fez na minha vida, na sua vida, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Diferente de mim e de você, Deus não faz as coisas aleatórias. Deus não faz as coisas por fazer. Tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem um objetivo, tem um foco. E quando Deus fez tudo isso, quando Deus restaurou a sorte de Sião, quando Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, quando Ele nos tirou do nosso cativeiro e nos deu a liberdade para servi-lo, existe também um posicionamento da nossa parte. E hoje é uma noite, é uma palavra que ela mexe muito comigo. Não é a primeira vez que eu ministro ela, eu já ministrei essa palavra algumas vezes, mas ela é uma palavra que mexe muito comigo porque eu postei um texto hoje no grupo e nas redes sociais, porque do dia que eu tive esse encontro com Deus, né, do dia que eu me decidi por viver com Jesus, de lá para cá, irmãos, nada me parou. E eu já vivi muitas coisas. Já vivi alegrias, já vivi tristezas, já vivi dores, já vivi restaurações. Eu já vivi muitas coisas. E sei que eu ainda vou viver muitas coisas. Mas se tem uma coisa que é certa, se existe uma convicção que eu tenho, é de que nada e nem ninguém nunca mais vai me tirar da presença de Deus. Amém? E que todos os dias nós escolhemos Deus. Todos os dias. Não é porque você já está batizado há 30, 40 anos, porque você está na igreja há não sei quantos anos, mas todos os dias nós vivemos a opção de escolher a Deus. Lá no Éden, havia 2 árvores no centro do jardim. Deus disse a Adão que ele poderia comer de todas as árvores que estavam no jardim. Mas havia uma no meio delas que ele não podia comer. E essa árvore, ela é chamada, Deus a denominou como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não é só a árvore do mal. Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que Deus deu uma ordem a Adão dizendo que
comer desta árvore, que ele não comesse do fruto dessa árvore, porque do dia que ele comesse, ele morreria. Quando o dia amanhece e os nossos olhos se abrem, diante de nós, todos os dias, está a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Todos os dias, diante de mim e de você, está a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E nós optamos de qual fruto comemos. Quando eu decido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou dizendo assim para Deus: olha, o Senhor me deu mais um dia, mas eu quero viver esse dia da minha vontade, do meu jeito, minhas escolhas. Mas quando eu opto comer da árvore da vida, que é a própria vida de Jesus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero viver as tuas escolhas para mim. Aleluias. As tuas decisões para mim. Mas isso não é tão fácil quanto a gente imagina. Porque isso requer de nós conhecer a voz de Deus. Isso requer de nós um relacionamento vivo e diário com Deus. Alguns irmãos estão nos visitando hoje, não me conhecem. Então, se eu ligar para você amanhã e eu disser alô, você não vai reconhecer a minha voz. Por quê? Porque você não tem intimidade comigo, você não me conhece. Mas se a gente passar a se falar todos os dias, se a gente passar a ter uma comunhão todos os dias, e eu ligar para você e eu disser alô, automaticamente você vai reconhecer a minha voz. Então, com Deus, irmãos, funciona do mesmo jeito. Para que a gente possa viver a vontade dele para nós, nós precisamos ter essa voz íntima dentro de nós. Ela precisa ser audível, porque senão Deus vai falar e você não vai ouvir. Deus vai falar e você não vai entender. E isso não significa o tanto de tempo que você tem dentro da igreja. Isso só é possível com o tanto de relacionamento e de intimidade que você tem com Deus. A ministração de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 33. Você não precisa abrir a sua Bíblia, que os irmãos vão colocar no telão, tá? E a gente vai ler junto lá. Mas o contexto dessa história é a seguinte: por mais que você duvide daquilo que eu vou falar para você, depois na sua casa você lê o contexto, você lê o capítulo 30, o capítulo 31 e o capítulo 32 de Êxodo, e aí você vai entender tudo que eu vou dizer para você nessa noite. A vontade de Deus nunca foi, preste atenção, a vontade de Deus nunca foi que alguém estivesse aqui na frente falando por Ele com você. Eu vou repetir. A vontade de Deus, Alisson, nunca foi que existisse um intermediário entre você e Ele. O desejo do coração de Deus é que nunca houvesse ninguém que dissesse assim para você: olha, Deus está mandando eu dizer isso, isso e isso para você. Porque a vontade de Deus é que Ele mesmo fale com você e você o ouça. E foi isso que Deus fez quando Ele libertou o povo do Egito. Deus não tirou você da onde Ele tirou para você ter uma vida distante dEle.
Deus não salvou você, não tirou você das trevas, não ressuscitou o seu espírito para que você tivesse uma vida distante dele. Deus salvou você, Deus te achou, Deus te selou com o seu espírito, Deus te batizou com o seu sangue, para que você e ele pudessem ser um, para que você e ele pudessem ter comunhão, para que você e ele pudessem ter um relacionamento, para que fosse de novo como era lá no Éden. No Éden, irmãos, não era necessário palavras, porque Adão e Deus, eles eram tão um, tinha tanta comunhão entre eles. Adão amava tanto a Deus, que só o fato de Deus estar no jardim, deles se olharem. Sabe quando a gente ama muito uma pessoa e a gente tem muita comunhão com ela, muita intimidade com ela? Isso acontece muito entre marido e mulher. O homem, ele não precisa falar. O Tico não precisa falar. Quando eu olho para ele, eu já sei como ele está. Eu sei se ele está bem, eu sei se ele está mal, eu sei se ele está doente, eu sei se ele não está, eu sei se ele está contente, eu sei se ele está bravo. Porque nós temos uma intimidade, então não é necessário palavras entre nós. É que mulher gosta de falar, né? Mas não é necessário palavras, porque nós nos conhecemos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 2 ou 3, a gente vai ver que pela primeira vez existe a frase assim, ó, entre Deus e Adão. É a primeira vez que existe essa palavra. E disse Deus: Adão, aonde você está? Porque quando Adão comeu, quando Adão desobedeceu, a conexão quebrou. Agora não havia mais intimidade, porque o pecado, ele me separa de Deus, ele me distancia de Deus. Quando Adão ouviu os passos de Deus, você vê que Deus veio e ele não percebeu. Ele teve que ouvir com seus ouvidos. E quando ele ouviu os passos de Deus no jardim, a Bíblia diz que ele se escondeu. E aí Deus perguntou para ele: aonde você está? Porque não é porque Deus não sabia onde Adão estava. É porque Adão não sabia aonde ele estava. O pecado, ele faz você perder o senso da direção. Ele é um abismo. E ele vai te levando cada vez mais fundo. Cada vez mais fundo. Aquele dia o homem foi separado de Deus. A partir dali, o homem começou uma caminhada e cada vez mais longe de Deus. E Deus foi arquitetando um plano e foi trabalhando através das eras até que ele pudesse novamente alcançar o coração do homem. E Deus faz para si uma nação, e essa nação se chama Israel. Por 430 anos, por causa da sua desobediência, Israel viveu escravo no Egito.
O Senhor levanta um homem chamado Moisés, e através dele Deus traz a libertação aos cativos e os leva para uma terra de promessas que se chama Canaã. Só que do Egito para Canaã, irmãos, existe um processo, existe um deserto. O deserto, preste atenção no que eu vou dizer para você. Todo deserto, qualquer deserto, existem diversos desertos que nós vivemos, mas todo deserto que eu e você vive, toda situação que eu e você vive, ela serve para externar o nosso coração. Porque no deserto sai de você o que tem dentro de você. Porque no deserto você mostra quem realmente você é. No deserto as máscaras caem. Então no deserto nós provamos se nós temos fé ou não. Se nós amamos verdadeiramente a Deus ou não. Mas Deus queria fazer desse povo um grande povo. Deus tinha uma promessa inigualável para a nação de Israel. Mas para que a nação de Israel pudesse ser o que Deus tinha planejado para ela ser, ela precisava ter intimidade com Deus. Ela precisava reconhecer a voz do seu Senhor. E aí então, vamos montar a cena junto comigo. O povo está todo acampado no deserto. Eles viviam em tendas, em acampamentos, tá? E aí Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, vem cá. Você vai reunir todo o povo e você vai pedir para que eles se santifiquem por 3 dias. Para que eles possam ouvir a minha voz, para que eu possa falar com eles, eles vão ter que se separar por 3 dias. 3 dias de santificação. 3 dias de busca intensa por Deus. E então, Moisés, eu descerei e eu mesmo falarei com eles. Ou seja, Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, você é o cara, mas agora acabou aqui o seu trabalho. Você fez tudo direitinho até aqui, mas agora é eu e eles. Agora você não precisa mais entrar no jogo. Deixa que agora é eu com eles. Eu sou o seu Deus e eles são o meu povo. Eu falarei com eles e eles me ouvirão. Irmão, e o povo fez tudo certinho. Por 3 dias o povo se santificou, o povo se separou, cada um fez aquilo que tinha que fazer, e chegou o grande dia. Chegou o dia do encontro. Chegou o dia em que Deus desceria e Ele mesmo falaria com o povo. Imagina a expectativa. Imagina a ansiedade, porque existe uma ansiedade boa, né? Existe uma expectativa gostosa de sentir. Agora Deus não vai falar comigo mais através de ninguém. Agora não vai precisar de mais ninguém entre eu e Deus. Agora Ele será o meu Deus e eu serei o seu filho. Agora de novo eu vou poder ter essa conexão com Ele. Agora de novo eu vou poder me encontrar com Ele. Agora de novo eu vou poder ouvir a voz dEle. E aquela grande expectativa, irmãos, e aquela grande ansiedade, e o povo todo aos pés do monte, esperando a grande descida, esperando a voz de Deus bradar.
de repente, Deus começou a falar. Só que muitas vezes, Deus não vai falar com você da forma como você está esperando. Não vai ser do jeito que você quer e que você imagina. Em Êxodo capítulo 32 diz que quando Deus começou a falar, um monte começou a fumegar, a terra começou a estremecer, e raios e trovões começaram a cair do céu. Porque quando Deus vem, é assim. Quando Deus vem, Ele brada. Aleluia. Quando Deus vem, a terra estremece. Quando Deus vem, os montes se abalam. Nada fica do mesmo jeito. Só que em vez de prestar atenção naquilo que Deus estava fazendo, o povo sentiu medo. Quando eles viram os raios caindo, os trovões trovejando e cortando o céu, o monte fumegando e a terra estremecendo, a palavra de Deus diz que eles picaram a mula. Eles saíram correndo com as mãos na cabeça, dizendo assim: Moisés, diga para Deus que Ele não fale conosco. Diga para Deus que nós não queremos ouvir a sua voz. Moisés, fala tu conosco e nós ouviremos. Até quando nós vamos viver uma vida com um intermediário? Até quando nós vamos ficar colocando alguém entre nós e Deus? Irmãos, toda a autoridade da igreja, pastor, profeta, apóstolo, doutor, mestre, todos eles foram instituídos por Deus para a edificação da igreja. Não é para ser alguém entre você e Deus. Nós sempre estamos colocando alguém entre nós e Deus. Aí sabe o que aconteceu? Moisés teve que subir ao Monte Sinai. Moisés sobe ao Monte Sinai para ele ouvir a Deus e ele transferir para o povo aquilo que Deus estava falando. Sabe os mandamentos? Aonde Moisés recebe? Moisés passou 40 dias no monte, ouvindo a voz de Deus, e Deus escrevendo com o seu próprio dedo a sua vontade. Deus não quer falar com você através de uma tábua, de uma pedra, de um homem, de uma mulher. Deus quer falar com você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí, vamos ler, né? Que senão eu prego sem ler. Eu não abri nem. Abre aí pra mim. Êxodo 33. Você gosta de ler, irmão? Não, né? Você gosta de ler, irmão? Amém. Se você não gostar, você vai aprender a gostar. Porque aqui é palavra. Aleluia. E não existe palavra sem leitura. Né, Márcia? Existe? Não existe. Então o Senhor orientou a Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito,
e vai para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tudo foi. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, presta atenção no texto. Deus está falando assim, ó. Vai, pega esse povo que você tirou do Egito e vai para ele, para a terra que eu prometi. E eu até vou dar um anjo de lambuja para vocês, mas eu não vou. Vamos lá. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti. Porquanto és povo insubordinável de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos exterminaria ao longo do caminho. Deus está falando assim, ó. Se eu for, eu mato vocês tudo. Vai. Eu estou só interpretando, tá, irmão? Não estou brava não, tá? Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, o povo sempre foi assim, tá vendo? Pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto o Senhor reiterou a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz, e por mais um momento, se eu subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Ora, Moisés costumava montar uma tenda. Olha o que o seu irmão diz para ele: monta tendinha, irmão. Monta tendinha. Monta tendinha. Você está muito fraca. Você comeu macarrão hoje? Então cutuca seu irmão e diz para ele: monta a tendinha. Monta a tendinha. Meu Deus amado. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. De novo, tenda do encontro. Repete para ele: monta a tendinha. Monta a tendinha. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com um olhar até que ele entrasse na tenda. Porque quando tu entra na tenda, fica todo mundo assim, Sabe por que a igreja não faz mais diferença no mundo? Porque ela não monta mais tendinha. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem e parava a entrada da tenda, e o Senhor falava. Você está aí, crente? Amém. Amém. E o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Eita, coisa boa, hein? Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yeshua, ou Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante do Senhor: tu me disseste, agora é Moisés que está falando com Deus. Tu me disseste: faz subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste: com
conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Ao que o Senhor lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, que agora eu vou começar a pregar. Senhor, obrigada pela tua palavra, Pai, que é transformadora, que é a espada, Senhor, que penetra o mais íntimo do nosso ser e que separa, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra venha trazer vida ao nosso coração. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, sim, Pai. Nós queremos estabelecer neste lugar, Senhor, uma tenda de encontro, um lugar, Senhor, onde o Senhor fala conosco e nós correspondemos à tua voz. Nós ouvimos a tua voz e obedecemos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder, Pai, de penetrar o mais íntimo do nosso ser. Pai, só o Senhor tem o poder de calar a nossa alma. Só o Senhor tem o poder de falar e o nosso espírito ouvir. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito contrário. Eu repreendo, Senhor, toda a incredulidade, todo cansaço, tudo aquilo, Senhor, que possa roubar a boa semente que o Senhor preparou para cada um de nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Além do povo não querer ter comunhão com Deus, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber de Deus as suas ordens e os seus mandamentos, por Moisés demorar 40 dias, o povo começou a se angustiar e a se desesperar de dentro de si. Então o povo pega Arão e diz assim: Moisés subiu e não desceu mais. Já faz 40 dias que Moisés subiu o monte e não desceu. Com certeza Moisés é morto. E como eu não tenho outra pessoa que fale comigo por Deus, porque eu não quero ouvir a Deus, então faz para nós um Deus, Arão. Já que Moisés era aquele que falava conosco, Deus usava da vida de Moisés para falar conosco, e agora a gente não tem mais Moisés, então agora faz um Deus. E Arão, coagido pelo povo, com medo do povo, irmão, você precisa entender que esse povo ficou 430 anos escravo, 430 anos no Egito. Imagina a mente dele. Não era um povinho educadinho, bonzinho, era um povo truculento, era um povo que se precisasse matar, eles matavam. E agora Arão, coagido, com medo do povo, ele fala assim: arranca todos os ouros de vocês, pega, sabe aquele ouro que vocês trouxeram tudo do Egito, os brincos, os colares, tudo que vocês têm, vocês arrancam tudo e dá para mim, porque a gente é assim. Pode falar? Posso falar mesmo? Porque para entregar para falsos deuses, a gente não tem problema. Você não tem problema de entregar nada para aquilo que você adora. Tem gente que não tem problema de dar R$900 por tênis. Tem gente que não tem problema de pagar 50 mil, 100 mil, 200 mil num carro. Tem gente que não tem problema em gastar 600, 700 reais numa roupa.
mas ele tem problema em dar para Deus. E o povo nem pestanejou, pastor. Eles nem pensaram duas vezes, eles saíram arrancando tudo que eles tinham e eles entregaram para Arão. E Arão construiu um bezerro. Construiu um Deus para eles adorarem. E Moisés está lá em cima falando com Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. De novo, diga para ele não se esquecer nunca mais. Deus está vendo tudo. Está vendo tudo. Moisés não estava vendo, mas Deus estava. Enquanto Moisés estava lá em cima no monte, ouvindo a voz de Deus, Deus cessa de falar e diz assim: Moisés, escuta, para tudo agora, presta atenção. Você está ouvindo o som? O teu povo, Moisés, está lá embaixo adorando outro Deus. Enquanto você está aqui em cima, jejuando, buscando a minha face, ouvindo a minha voz para abençoar esse povo construiu para si outro Deus e está adorando ele. Você já viu o Bravo? Sim. O Tutu e o Enzo diz que sim. Você já viu o Bravo? Sim. Você consegue imaginar o jeito que Moisés desceu aquele monte? Eu acho que ele fez uma prancha, Tiago. Sentou na prancha e desceu a prancha surfando assim ao monte. Quando ele chegou lá, que ele viu aquele povo todo dançando, cantando, adorando o bezerro de ouro, ele catou as pedras e maiou as pedras no chão. Eu vou jogar meu celular. É. Mas assim, ó, se Moisés ficou assim, você consegue imaginar Deus? Você consegue imaginar o coração de Deus? Será que você consegue imaginar o sentimento que Deus teve? Deus trata com o povo ali. Alguns deles naquela mesma hora são engolidos pela terra. Os que ficaram, Deus mandou derreter o bezerro de ouro e jogar o pó na água e fazer com que o povo bebesse. Que outro dia a gente vai falar sobre isso, que você tem que engolir o seu próprio pecado, porque tem gente que peca, irmão. E ele acha que Deus tem a obrigação de perdoá-lo, e Deus perdoa, mas ele acha que ele não vai viver as consequências dos seus erros. Ele não vai viver as consequências dos seus pecados. E nós somos obrigados a beber e comer do nosso próprio pecado. Depois de tratar com o povo, aí a gente entra no texto que a gente leu. Deus chama Moisés e diz assim para ele: ó, Moisés, até aqui eu estive com vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito. Tenho estado com vocês em cada luta, em cada guerra. Tenho vencido o inimigo por vocês. Eu fiz uma promessa a cada um de vocês e eu vou cumpri-la. Deus havia prometido dar a este povo uma terra que mana leite e mel. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Aleluia. E Deus disse assim: eu vou dar a vocês a terra que eu vos prometi. Vocês vão receber
Preste atenção, irmão, que eu vou finalizar a ministração. Vocês vão receber tudo aquilo que eu disse que eu daria a vocês. Aleluia. Porém, eu não vou com vocês. Talvez se Deus dissesse isso para mim e para você, a gente sairia contente e feliz. Talvez se Deus dissesse hoje para mim e para você assim, ó, eu vou cumprir as promessas que eu fiz a você. Eu vou dar a você tudo que você tem me pedido. Sabe aquela bênção que você tem orado durante tantos anos, que você tem buscado durante tanto tempo? Eu vou dar ela para você. Eu vou cumprir isso. Porém, eu não irei com você. Porque vocês são um povo de dura cerviz. Um povo insubordinável. Um povo que não cede. Um povo que não se aquebranta. Um povo que não ouve a minha voz. Um povo que quer as minhas bênçãos, mas não me ama. Um povo que quer as minhas riquezas, mas não me deseja. O texto diz, pastora, que Moisés saiu e ele foi em direção à tenda do encontro. E o povo, quando via Moisés indo para este lugar, o povo sabia que Deus ia falar com ele. Então o povo ficava assim, ó, na ponta do pé, todo mundo olhando Moisés entrar na tenda. E todo mundo via a glória de Deus descer naquele lugar. E todo mundo sabia que Deus falava com Moisés como se falava com um amigo. E todo mundo sabia que quando Moisés saía da tenda, vinha a palavra de Deus, vinha a direção de Deus, aleluia, vinha a presença de Deus. Aleluia, Deus. Só que agora Deus está dizendo assim para Moisés: vai, pega esse povo, o teu povo, e segue rumo. Vai que eu vou dar para vocês tudo aquilo que vocês têm buscado. E eu vou até dar um anjo de lambuja para vocês. Porém eu não irei com vocês. A reflexão de hoje, para mim e para você, Márcio, o que é mais importante para mim? E o que é mais importante para você? É a bênção? Ou é a presença? O que é mais importante? É viver tudo bem? É dar tudo certo? É ter o seu bolso cheio de dinheiro? É você viver uma vida regalada? É o Senhor restaurar toda a sua vida? Ou é a presença? O que é mais importante para você? É viver os seus sonhos? As suas vontades? É Deus trazer de volta quem você quer? Ou é a presença? Porque tem gente que se contenta com a cabeça. Tem gente que tem o seu sonho realizado
e se esquece de Deus. Ele gosta de Deus. Ele acha Deus fofinho, bonitinho. É agradável. Eu gosto do ambiente. É meia luz. Tem fumacinha. Tem um careca que canta legal. Tem uma louca, duas loucas e mais alguns loucos que se descabelam lá e fazem eu chorar. E eu até me emociono, até choro. Acho bonitinho. Não tenho nada melhor para fazer de domingo à noite. Afinal de contas, Laranjal Paulista. Realizações de sonhos. É muito mais do que viver uma vida abençoada. É muito mais do que uma terra que emana leite e mel. É muito mais. É uma presença, é um cabote. É algo que preenche. Aleluia. É algo que sacia. É algo que inunda, mesmo quando as coisas não acontecem. Mesmo quando o sonho não vem. Mesmo quando a riqueza não chega. Mesmo quando a fama não acontece. Mesmo quando o sonho não realiza. Mesmo quando o neto não vem. Porque de verdade, irmãos, não era uma questão de ser vó ou de não ser vó. Eu fui criada e vivi toda a minha vida rodeada de crianças que eram minhas e que não eram minhas. Toda a minha infância e toda a minha adolescência fui cuidando de sobrinhos. E depois, quando eu casei, eu tive os meus filhos. E criei os meus filhos. E tive a oportunidade de criar os que não eram os meus filhos. E tenho o amor das crianças, porque vocês viram, elas dançam e elas correm para abraçar. Então não era uma questão de ser vó ou de não ser vó. Era uma questão de ver a felicidade do meu filho. Porque quando o diagnóstico chegou, eu não pensei assim, olha, eu não vou ser vó. Eu pensei na hora no coração do meu filho. Como ele se sentiria incompleto e frustrado. Vocês estão conseguindo me entender? Amém. Mas eu sabia que Deus é Deus. Aleluia. E se assim ele tinha feito, assim seria. E eu sabia que ele tinha um propósito nisso tudo. Então por isso a minha oração foi: Senhor, se essa é a tua vontade, assim seja feito. Porém, tudo o Senhor pode. Então, irmão, com bênção ou sem bênção, eu sabia que a presença dele estava ali. Aleluia.
Com o dinheiro ou sem o dinheiro, eu sei que Ele está ali. Aleluia. Na morte ou na vida, eu sei que Ele está ali. Aleluia. Eu sei que amanhã, quando Ele vier ao mundo, Ele estará lá. Amém. Mas no dia que eu vi o meu filho descer à sepultura, eu também sabia que Ele estava lá. Então, irmãos, não é uma bênção, não é uma circunstância, não é a forma que nós vivemos, é a presença. Talvez, se hoje o Senhor enviasse um anjo aqui, aquele anjo que a gente ouvia falar, com a bandeja de ouro, e ele trouxesse para você a sua bênção, você se levantaria e ia embora com bandeja e tudo. Não queria nem saber do anjo. Só que Moisés disse assim: vem aqui, desce aqui um pouquinho, porque você tem que ter intimidade, hein? Para você falar assim com Deus, irmão, depois vai para sua casa e lê o texto. Porque Moisés falou assim: vem aqui despertinho. Esse povo não é meu, ele é seu. Esse povo foi o que tu tiraste do Egito com as tuas poderosas mãos. E que mané anjo! Que mané anjo! Eu não quero anjo nenhum. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Não vá para lugar nenhum sem Deus. Não saia do seu lugar sem Deus. Não viva a bênção nenhuma sem Deus. Diz assim para Deus: não tem negócio, não tem anjo, não tem pastor, não tem amigo, não tem compadre, não tem parceiro, não tem ninguém. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Só que isso tem que ser, irmão, um desejo do coração. Você tem que amar a Deus acima de tudo e de todos. Essa balelinha que você vive aí, esse papinho com Deus de domingo a domingo, não vai te levar para lugar nenhum. Monta a tendinha. Fica de pé. Sabe qual que é o pior engano do homem? Pega essa, que o maná, o pãozinho é quentinho do céu agora para você. Sabe qual que é o maior engano do homem? É ele achar que ele pode ir a algum lugar sem Deus. É verdade. Tá indo tudo bem, né? Tá dando tudo certo, né? Deus disse que daria. O maior engano do homem é ele achar que porque tá dando tudo certo, Deus está com ele.
Eu vou falar de novo porque você não pegou. Sabe qual que é o maior engano do homem? É achar que porque está dando tudo certo, Deus está com ele. Sansão também achou. Sansão também achou. Quando Dalila pegou ele e arrancou os cabelos dele, ele estava dormindo no colinho de Dalila. Dorme mesmo no colinho da Dalila. Aí ela gritou: Sansão, os filisteus estão nos atacando. E ele pensou assim, quando ele não tinha notado. Você nem viu, você perdeu todos os cabelos da cabeça e você nem viu. Porque Dalila faz isso. Aí ele falou, o texto diz assim, que ele pensou consigo mesmo: eu me levantarei e lutarei contra os filisteus, e mais uma vez Deus me dará a vitória. Aí o versículo de baixo diz assim, Marconi, ó. E ele não tinha percebido que Deus não estava mais com ele. Tá dando certo, irmão? Não significa que Deus está com você. Porque tem gente que está numa pindaíba lascada, mas está cheio da presença de Deus. Ele está num vale, mas está cheio da presença de Deus. Ele está vivendo uma dificuldade ferrenha. Ele está atravessando o vale da morte. Olha o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Aleluia. Casa cheia simboliza a presença de Deus. Tem um peso de glória no ar. Aleluia. Tem uma presença. Glória a Jesus. Quando você abre os olhos, você acorda de manhã, bateram no meu ombro e me abraçaram e disseram assim, ó, tamo junto. Eu já perdi as contas
de aprender. Mas ela precisa ser uma verdade no nosso coração. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Declare: sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti eu não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, Jesus. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti eu não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti eu não irei, sozinho. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti eu não irei, Senhor. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não não nos deixe sair da tua presença. Não tem nada mais importante. Nada. Nada que sem Ele vale a pena. Nada sem Ele nos preenche.
sobre cada um de nós, até que Ele venha. Jesus é o